encosta um pouquinho. Senão vai apagar as veias tudinho. As veias. Vamos. Deixa eu começar falando o propósito, porque a gente já está um ano e pouco sem realizar o trabalho de terapia, né? Tá, a Alexandra que é nova no pedaço também, e a... Qual é o nome da senhora? Nádia. Dona Nádia Washington também é novo. Já veio aqui na terapia? Já, né? Já. Não, na terapia não. Não? Parece que eu tinha a impressão que ele já tinha vindo. Então, a gente tem uma terapia aqui que seria... A gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu pego um título ou um capítulo, faço a leitura do Evangelho e faço a leitura do Livro dos Médiuns ou dos Espíritos, tá? Por quê? O estudo que a gente faz aqui, além também dos passos... Pode entrar? Além também dos passes que são feitos, é igual mesa branca. Não sei se já foram alguma mesa branca, centro espírita. É muito parecido. A única diferença é que a gente tem a nossa forma aqui de trazer a mensagem, de trazer um trabalho diferente praticamente da Umbanda, tá? A Umbanda, ela traz ali o arquétipo do preto velho, caboclo, as entidades que trabalham através da magia, dos elementos, do passe, do fumo e da bebida e assim vai. Já na terapia, o trabalho é como é o nome já diz, terapia, é uma coisa muito pessoal, tá? Individual de cada um. Mas para que a gente possa entender o sentido espiritual, por que estamos aqui, aí eu entro na leitura do Evangelho. Porque praticamente todas as entidades que trabalham na nossa tenda, elas estão baseadas aqui. A base delas, os ensinamentos das entidades estão baseadas no Evangelho de Cristo. É claro que quando você senta ali com uma entidade, ou está diante de uma entidade, ela não vai falar as palavras que estão aqui, mas o sentido é o mesmo. Então a gente vai tentar trazer, a gente fazer uma vez a cada 15 dias a terapia, e durante o processo de um ano até completar toda a leitura do Evangelho. E muitas dessas leituras que a gente faz, a gente leva isso para num atendimento de giro de Umbanda e vai entender que o propósito é o mesmo. Só que aqui são palavras de Jesus, e ali é a palavra da entidade, preto velho, caboclo, mas todas elas vão cair no mesmo sentido, tá? E a gente procura fazer essa leitura, por quê? Porque praticamente esse Evangelho, ele se torna Ela vai vir ou não? Não respondeu. Praticamente ele se torna um manual de vida, tá, pra gente. Todas as nossas respostas, tudo aquilo que a gente busca como resposta para as nossas coisas pessoais, muitas pessoas correm para a Umbanda para procurar a resposta através do preto velho, caboclo, através de um trabalho que seja feito para melhorar a situação da pessoa, mas ela esquece que se ela, no momento em que ela vai buscar isso, ela recebe, ela tem que se agarrar às palavras de Jesus para poder dar continuidade na vida, entende? Não é só porque um trabalho de magia deu resultado que ela vai dar sempre resultado. Ela espera que nós também tenhamos uma terapia, né? Possamos entender o porquê estamos aqui, da onde viemos e para onde vamos e qual o sentido de estar vivo aqui na Terra, né? E qual o sentido de ter pessoas no outro lado. Então, tudo isso é uma questão muito individual, onde você aprende, busca esse aprendizado aqui, e aí, consequentemente, você começa a colocar em prática no dia a dia e você vai ver que o resultado de uma gira de Umbanda só vai poder dar continuidade se você tiver isso aqui em prática também. Tá? Um trabalho, por exemplo, de descarrego referente à saúde. A pessoa o preto velho faz um descarrego, passa tudo bonitinho, faz o tratamento, mas a pessoa sai daqui e chega em casa, começa tudo de novo, começa a se alimentar de forma errada, começa a passar estresse. O maior problema de saúde, às vezes, que a gente se encontra num terreiro de Umbanda são pessoas com problema de dor de estômago, peso nas costas, problemas de gastrite, problema de úlcera estomacal, né? Que tudo isso aí é causado por estresse. E estresse, a maioria das vezes, é o quê? Preocupação, nervosismo, é espiritual também. Agora, se a pessoa se apega aqui, ela acalma e automaticamente o corpo tem uma boa reação também. Assim como o trabalho de descarrego, quando ele é limpo, aí a pessoa sai daqui com a cabeça e fala assim, não, eu aprendi que eu tenho que focar em coisas boas, em coisas positivas,
né? O preto velho falou, mas aí você está saindo aqui com a palavra do preto velho. Uma palavra de Cristo eu acho que pega mais forte. Então é como a gente fala, Jesus ensina a gente a viver de uma forma melhor, e aí a gente começa a colocar em prática isso e começa a ter muito mais resultado. Isso para as pessoas como vocês dois, que vêm na assistência, para médio então, é muito, por isso que eu cobro a presença dos médios. Não é que eu cobro uma forma de obrigação, mas ter um caboclo, um preto velho, manifestar ele e trazer a palavra, qual palavra que ele vai trazer se o médio não conhece isso? Ah, mas é o caboclo que vai falar, é o preto velho que vai falar. Sim, ele vai falar, mas ele só vai falar através daquilo que você tem de conhecimento no seu corpo mental. Se você não tem conhecimento disso, ele não pode automaticamente enfiar isso dentro de você. Né? Porque você é semiconsciente, você é consciente, então é necessário que você tenha isso como aprendizado para justamente fornecer a ferramenta para o guia poder transmitir a palavra da forma que ele achar melhor. Mas se você, por exemplo, não sabe, se você chama o mecânico chega para arrumar teu carro e ele vai sem as ferramentas, como é que ele vai arrumar seu carro? Aí, né? Então, ele vai, no mínimo, ele vai falar assim, ó, me empresta uma chave, me empresta uma... Você tem alguma coisa? Você fala assim, não tem. Você que vai se virar aí. Ele não vai sair conserto. Então, né? Ou vai até piorar. Né? Ou vai até piorar. Então, é óbvio que todo mundo dentro do carro, pelo menos, tem um macaco e uma chave para tirar o pneu. Né? Então, por mais que você não saiba trocar, tem a chave de roda para você tirar a roda e tem um macaco para você levantar o carro. Agora, vai vir alguém para te ajudar? Vai. Mas esse alguém não vai vir trazer a chave, não vai vir trazer o macaco. Ele vai falar assim, você tem o macaco? Tem a chave da roda? Tem, tá tudo aqui. Aí ele vai, arruma o seu carro e você consegue receber a ajuda que você precisava. Funciona mais ou menos assim. A entidade, ela tem conhecimento, mas ela precisa que você ofereça as ferramentas para ela poder se comunicar e você também aprender. Tá? Então tá aqui. Esse livro dos médiuns, ele é praticamente a educação mediúnica que nós trazemos para os médiuns. Tá? Então, aqui fala muito das condições mediúnicas do médium. Tá? Não é kardecismo isso aqui, é espiritualidade. Então, se você tem mediunidade, quer saber como lidar com ela, o livro dos médiuns ele vai te orientar muito como se conectar aos espíritos. Saber quem são esses espíritos. Ah, é o caboclo. Como é que eu vou ter certeza que é o caboclo? Apesar que no livro dos médiuns não vai falar caboclo, vai falar espíritos, né? Afins. Então, se eu quero invocar um preto velho, como é que eu tenho certeza que é um preto velho e não um espírito se passar por um preto velho? A pessoa fala assim, mas é simples, tá ali, ó, sentado, agachado, fumando cachimbo, tá aqui no livro dos médiuns e fala muito que há animismo, mistificação, e isso é comum, mistificação não, animismo é comum. Então, por isso o estudo dos médiuns, livro dos médiuns. E o livro dos espíritos é ao contrário, é o estudo dos espíritos. É aí que eu vou identificar quem são os espíritos que eu vou ter afinidade, que eu vou ter aqueles que chegam aqui para receber uma ajuda. Então eu preciso entender como é que um espírito pensa, né? Como é que eu vou ter que agir diante aos espíritos. Então está aqui também o ensinamento. Independente se você estiver no centro espírita ou no centro de Umbanda, os espíritos são os mesmos. Não há espírito que chega aqui que ele é diferente daquele que chega no centro espírita. Ou que vai numa igreja católica, ou que vai numa igreja evangélica, é espírito. Ele vai onde tem mais afinidade. Tá? Então, eu dou exemplo assim, nenhuma pessoa que está presente no terreiro de Umbanda, encarnado, é diferente, fisicamente falando, né? Assim, diante aos olhos de Deus, ele não é diferente daquele que vai na igreja evangélica. Ele é um ser humano, né? Criado por Deus, da mesma forma, só que ele tem afinidade com outras religiões. Então, o espírito é assim também. Tá? Então, a gente precisa entender como é que o espírito pensa, como é que ele age, e aí a gente vai aos poucos, conforme a gente vai fazendo as terapias, a gente vai lendo esse aqui também, tá? E futuramente eu vou fazer também aqui sobre o curso de mediunidade, mas isso aqui não é nem para estar aqui, isso aqui é curso, tá bom? Então, geralmente a gente começa com o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e vai indo. Só que a gente não está fazendo terapia a cada 15 dias, tá? A gente está fazendo aí uma vez por mês, se tudo der certo, a gente continua fazendo uma vez por mês. E eu vou abrir um texto aleatório para a gente poder fazer a leitura. O trabalho consiste do quê? A vela, que praticamente não é a vela em si, mas é o fogo,
tá? Aqui é uma defumação, está purificando o ambiente. A vela é o elemento fogo que está fazendo a nossa conexão com o plano espiritual. A água, que representa a vida, que é o elemento de purificação. Então, praticamente, a gente vai colocar aqui essa... Parece que está com alfazema. Está com espuma? A água que a gente vai fazer a conexão, ela representa a vida, a purificação, e no final essa água ela vai ser consagrada pelo mentor, e aí cada um vai tomar um golinho para poder fazer a limpeza espiritual. Todo mundo vai receber passe, tá? E a gente faz o segmento dessa forma. Vamos abrir aqui um tema. Fernando, faz um favor para mim. Passa só um pouquinho em cada mão aí. Caiu no capítulo 6, eu vou retornar aqui só para ver o início do capítulo, tá? Olha que legal, capítulo 6. Esse livro aqui vocês podem encontrar de grande, pequeno, do tamanho que quiser, mas é sempre a mesma leitura, tá bom? Capítulo 6, não é aqui não, capítulo 6 é para cá. O Cristo Consolador, tá? Eu vou ler praticamente, são partes, quem não sabe o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, são partes da Bíblia, na visão espírita. Então, o que está aqui não foi inventado, está lá na Bíblia, só que não é toda ela. Algumas partes da Bíblia tem a história de João, Pedro, né? Você vai indo. Mas então, o Evangelho de Cristo faz o quê? Ele pega somente as palavras de Jesus, tá? E coloca aqui, e depois eles fazem uma análise, um estudo em cima daquilo que Jesus fala, tá bom? Então, aqui o capítulo 6 refere-se a Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos aqueles que andais... caiu perfeitamente para os dias de hoje, tá? Eu não escolhi. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu vos aliviarei. Essas palavras foram... Não sei se alguém percebe, mas o Preto Velho sempre fala, né? Bem-aventurados são vocês que sofrem, pois eu vos aliviarei. São palavras de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pensam que todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis que o jugo de Jesus disse: Vinde a mim, vós que todos estão fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas seu jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. O Consolador prometido. Aí ficou fácil de entender, né? Nesse caso aqui a gente tem, o que Cristo fala é que todos aqueles sofrimentos, todas aquelas pessoas que sofrem com a falta de conhecimento sobre a questão da vida após vida, ou por que está aqui, todo sofrimento, fique em paz, porque Jesus vai vir para aliviar esse sofrimento. Tá? Mas aí é questão também de a gente poder ter fé, que é o que ele fala aqui, que dá fé. Tá? Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falará
e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Alguém entendeu? Se eu for levar, não li ainda a explicação, mas se a gente for parar para ver, nós temos, praticamente nós temos aqui, durante todo o tempo, um mentor ao nosso lado, certo? Podemos dizer ali que é uma entidade, um espírito, um anjo da guarda. Ele vai caminhar ao nosso lado por toda a eternidade. Ele fala aqui, ele fica por toda a eternidade convosco. E ele vai nos lembrar das palavras de Cristo a todo momento. Né? Você vê que ele fala aqui que ele vai nos lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, e é o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para conhecê-lo. E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pode dizer tudo. Se ele vem para lembrar o que Cristo disse, é o que o seu ensino foi esquecido e mal compreendido. O Espiritismo vem a tempo assinalado, cumprir a promessa de Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama aos homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançando sobre certos mistérios, e vem por fim trazer uma suprema consolação aos desardados da terra e todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse Jesus: bem-aventurados são os aflitos, porque eles são consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que está sofrendo? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores, de vidas passadas, e na própria distinção da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. Então, praticamente, se a gente realmente parar e pensar, falar assim, por que eu estou sofrendo? Será que tem alguma causa por eu tanto sofrimento assim? Tem várias causas. Uma delas são de vidas passadas. É necessário passar por essa expiação na Terra. Mas então quer dizer que então eu vou sofrer? Não. Significa que a própria Terra ela dá essas condições de sofrimento porque nós queremos também. Nós aceitamos o sofrimento. Né? Revela também que o objetivo mostrando os sofrimentos que são de crises salutares e que levam à cura. Então, todo o sofrimento nos leva a uma cura espiritual, moral, né, ética, interior. Ninguém consegue chegar a uma cura do corpo físico se não passar pelo sofrimento da dor, não é assim? Então, aquele que é saudável fisicamente falando, tem que levantar a mão para Deus e agradecer todos os dias por não ter nem sequer uma dor num fio de cabelo, né? Mas aquele que tem sempre problema de saúde, ele tem sofrimento com dor no corpo, dor emocional, são doenças. Mas para ele buscar essa cura, a cura para o seu corpo físico, ele vai ter que sofrer com essa doença. Mas ele ficar esperando acontecer também a cura não adianta. Ela precisa o quê? Se esforçar, correr atrás, cuidar da sua saúde, fazer o mínimo necessário para poder compreender que ele tem que buscar essa cura. Tá? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia ao seu adiantamento e aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe é assegurado o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto
e esplêndido horizonte. Significa que nós temos que aprender a ver, como ele fala, ver do alto, é ver lá de cima para baixo, e não ver o sofrimento. Então a gente precisa elevar a nossa fé, acreditar que a possibilidade de a gente poder melhorar através do sofrimento, a gente aceita, mas não é aceitar, falar assim, já que eu tenho que sofrer, eu vou sofrer então, vou ficar aqui sofrendo. Não, é falar, se eu tiver que passar, eu vou passar, mas eu vou vencer, é diferente. Eu aceito o sofrimento, mas eu não aceito a derrota, né? Eu aceito o sofrimento como uma forma de evolução, de aprendizado, algo que eu preciso me corrigir, mas não aceito assim, não é aceitar por ficar ali acomodado esperando o sofrimento me consumir a vida inteira, tá? Então é isso que ele quis dizer, ver do alto, é ver o sofrimento de outro plano, de um outro lado, né? Fazendo ver as coisas do alto, tá? Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai. Eu acabei de falar antes de abrir o livro, hein? De onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembranças dos verdadeiros princípios da lei de Deus, o Consolador pela fé e pela esperança. Então, praticamente a gente tem olha, você vê que uma coisa não é por acaso. Eu falei antes de abrir, né? Por que nós estamos aqui, de onde viemos e para onde estamos. Precisamos entender o sentido disso. E um desses sentidos é o sofrimento, tá? O capítulo ele pega muito essa parte da questão do sofrimento. Se nós estamos aqui na Terra, não é o Francisco, né? Lembra do Francisco? O Francisco falava assim que nós não viemos na Terra para sofrer. Que muitos têm essa visão, né? Tem uma teologia que o pessoal fala muito, uma teoria que o pessoal fala assim, que o planeta Terra é um planeta de expiação e provas e que a gente vem para sofrer. E aqueles que não sofrem, então, são o quê? São bem-aventurados, são escolhidos, né, por Deus, e aqueles que sofrem, Deus abandonou? Não, o sofrimento está ligado a muitas coisas em vidas passadas. Eu não posso garantir o que eu fui na vida passada, mas se tem alguma coisa que eu estou sofrendo nesta vida, é alguma coisa que eu tenho que encarar para vencer e aprender com alguma coisa nesta vida. Isso vai me dar um passo largo, um passo à frente para a evolução espiritual. E a gente não pode pensar assim, só nessa vida. A gente não pode parar e ficar pensando só nesta vida. O que a gente faz aqui, principalmente no terreiro, é tratar da vida espiritual. Então, aqui no terreiro ou num centro espírita, como queira ver, nós não tratamos desta vida, nós usamos esta vida como uma preparação, um aprendizado para a próxima vida. Então, a gente ainda não sabe se vamos reencarnar, mas a gente tem que fazer o possível, o máximo, para ter menos carga ou menos peso para a próxima vida ter que carregar. Eu acredito que nenhum ser humano na face da Terra, ele regride, tá? Então você falar assim, poxa, significa que aquela pessoa que cometeu aquele crime, ele não está regredindo? Não, não está. O crime que ele comete nessa vida terrena, que não deixa de ser um crime, vai pagar e ele na próxima vai ter o que pagar ainda, né? Vai ter os outros sofrimentos para poder pagar, mas a gente não sabe o que viveu na outra vida. A gente não sabe qual foi a última vida reencarnatória dele e o que ele passou no plano espiritual para chegar nessa vida, cometer um crime, um erro grave, tá? As pessoas que estão fazendo coisas absurdas aí fora e a gente revolta. Olha só como contamina o nosso coração, tá? O cara lá que fez lá, não sabe que estrupou lá a mulher lá, né? O anestesista que a gente vê ouvindo no carro. Isso revolta? Revolta. E a revolta faz o quê? Resolve o problema? Não resolve. O que a revolta faz? Mexe conosco. E outro problema para a pessoa que está... Não, mexe conosco mesmo. Eu fico revoltado, a minha vibração cai, aí eu começo a sofrer, e aí eu não entendo por que eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu deixei, eu permiti. Mas o que eu tenho que fazer nessas horas? Temos duas coisas. Primeiro que nós temos leis divinas. E as leis divinas nós não interferimos. Nós não podemos fazer nada. São leis de Deus. E aí entra aquela questão do que ele falou. Mistério, que não são revelados. Nem tudo Jesus nos esclarece.
Mas a gente tem que compreender que após vida, tudo vai ser colocado na balança individualmente. E Deus é justo nessas horas. A gente não pode falar assim, então Deus vai condenar essa pessoa. Não sei, você condenaria um filho seu por um erro dele? Não sei. Todo mundo merece uma chance na próxima vida. Não essa, talvez. Talvez essa ele fique lá preso, né? Aí tem as leis dos homens, pela qual deve também ser cumprida. Tanto lei divina quanto lei dos homens, nós não podemos interferir. Podemos? Não. E a gente acaba vendo pessoas agindo por conta própria, fazendo leis, fazendo justiça com as próprias mãos. Entende? É aí que entra o verdadeiro. Mas eu fazer o que é certo, eu vou lá e acabo com a vida da pessoa porque é o certo. Um dos mandamentos de Deus é não matarás. Então, praticamente você também é tão criminoso quanto aquele que é criminoso. Nosso objetivo é esse, é tentar entender o porquê estamos aqui, para cumprir a lei para nós, buscar essa lei divina, trazer para a nossa vida e colocar em prática. É difícil? É muito difícil. Por isso que a gente fala em sofrimento. Não é um sofrimento só referente ao corpo físico, não, é um sofrimento de ter que fazer uma mudança radical que nós, encarnados, ainda se sentimos incapazes de fazer essa mudança. Aí a gente fala assim, onde eu começo para buscar essa mudança? Nas palavras de Cristo. No momento em que eu sentir, vamos supor, eu estou revoltado, eu não aceito essa condição que as pessoas estão fazendo, eu não quero isso para mim, eu abaixo a minha cabeça e falo, meu Pai, meu Jesus, meu Mestre, me alivia nesse momento. Entrega o seu coração, com certeza ele vai aliviar. Ele vai tirar essa ira, né? É uma ira que não é minha, mas eu absorvi. Ele vai tirar essa ira porque aquilo vai me prejudicar e vai prejudicar outras pessoas. Ele vai me aliviar, mas não vai resolver. Lembra que o Preto Velho fala? Olha, filha, aliviar é uma coisa, resolver é outra. A entidade vem para dar o passe, para aliviar a dor, mas ela não vai tirar a dor. A entidade vem para aliviar os seus problemas em casa, arrumar emprego, mas ela não vai te dar o emprego. Então, esse consolador que ele fala que veio, para mim, na nossa visão, são as entidades que vêm de muito longe, muitas vezes tem que abaixar sua vibração para poder estar em contato com a gente. Mesmo Exu, eles têm que abaixar sua vibração para poder estar em contato com a gente. Tá? Então, essas entidades, elas são consoladoras, elas são espíritos consoladores. O nome já diz, eles vêm consolar. Eles vêm aliviar, não resolver o problema. Da mesma forma que ninguém aqui no plano físico encarnado tem o direito de interferir num espírito. Por exemplo, Fernando, você já viu algum pai de santo pegar o espírito e amarrar? Não. Já viu algum médium famoso pegar o espírito e aprisionar? Um pai de santo ordenar o espírito, você vai ajudar esse vai fazer isso. Mas você não vai ver, a não ser que ele esteja lá fazendo mímica. Não tem como saber. Não tem como você encostar isso, não tem como você interferir, você tem como influenciar. Mas você já viu algum espírito tirar a vida de alguém porque ele quer? Não, também não. Nenhum espírito pode interferir na vida de ninguém, assim como ninguém pode interferir na vida espiritual. Aí vem aquela coisa, mas sempre tem um espírito me atrapalhando, sempre tem algum espírito me colocando alguma coisa no meu caminho, fazendo umas coisas ruins. Mas por que ele está ali? Porque a gente permite. É o sofrimento mental. A gente precisa ter isso aqui, ó, a fé. Que praticamente não é tão fácil. Tá? Não é fácil. É um aprendizado. Por isso que eu falo que faz falta o evangelho. Porque quando mais a gente fala disso, mais durante a semana a gente fica com isso na cabeça, e aí vem na gira, aí você lembra das palavras do evangelho, e aí você fala, peraí, eu tenho que ter calma, porque o evangelho diz para mim, ter paciência. Tem que entender que o fato de eu estar aqui é para a minha melhora pessoal, eu tenho que fazer isso, e não esperar que façam por mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser forte. As pessoas chegam no terreiro esperando o resultado, mas elas não entendem que elas só vão obter resultado se elas forem fortes o bastante para também fazer a sua mudança. Eu falo que as escolhas e as atitudes são nossas. Eles nos ajudam a deixar as coisas mais leves.
Mas ninguém pode resolver nada pela gente. Não pode resolver. Mas toda a parte espiritual e terrena, existe uma coisa que a gente sempre fala, é influenciar. Então, por exemplo, tem espíritos ali assistindo a nossa palestra, a nossa conversa, né? Espíritos que vieram aqui, não sabem muita coisa, estão querendo aprender. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando a vida deles? Não, eu estou influenciando. As minhas palavras não impõem a verdade, mas eles ouvem e avaliam e pensam e refletem. Se fazer valer a pena, eu estou ajudando eles a pensar. Mas essa mudança que eles querem ter para ir para uma colônia, ir para outra, encontrar com seus entes queridos que estão em outros planos, para eles encontrarem esses outros entes queridos, eles precisam mudar por si mesmo. O socorrista só chega aqui, quando o socorrista chega com a maca aqui, os espíritos não querem ir. O socorrista vai amarrar o cara na maca e vai levar? Não, só vai quem quiser. Aí o cara vai e muitas vezes se arrepende e sai, mas é a mesma coisa. É o direito de escolha do espírito de poder querer melhorar, mas ele também quer melhorar. Um socorrista, ele faz o trabalho que a gente faz aqui, de socorrer, de ir lá fazer o trabalho, de levar a palavra, ajudar, mas não impor. Seria parecido mais ou menos assim, na área assim, terrena nossa, que todo mundo conhece, a Cracolândia. Exatamente, vai. Chega o socorrista para levar, exatamente. Mas muitos deles não querem aquilo, tem que amarrar. Você deu um exemplo perfeito. A Cracolândia, por exemplo, tinha uma lei que o usuário era criminoso. Né? Então você prendia. Até entender que o usuário, ele é um doente, ele não é um criminoso, ele é um dependente químico, né, de drogas, então ele não pode ser considerado um criminoso. Criminoso é quem vende. Aí você chega lá na Cracolândia e você vê que tem um monte de viciado. Pode prender? Não pode. Ele está ali por livre-arbítrio, né? Pode pegar, já tentaram pegar a força essas pessoas, eu colocar na perua para levar para o albergue lá, sei lá, a clínica lá, alguma coisa. Eles fogem, porque eles não querem. E aí entra o direitos humanos proibindo esse tipo de ação, porque ele não pode. Então aí chega lá o socorrista, como ele falou, abre lá a van e fala, ó, quem quiser ajuda, quem quiser... Vem um de 100. Quando vem? Então a prefeitura, por exemplo, a prefeitura que eu falo assim, a espiritualidade tem um grande trabalho a ser feito aí. E é difícil. E nós aqui que estamos encarnados, não somos melhores do que eles. Porque eles têm o problema dos vícios. Né? O espírito desencarnado também tem seus vícios, também tem suas necessidades de se ligar a um plano que ele fazia parte, que agora não sabe o que fazer. Ele tem esses vícios, esse apego. E nós não somos melhores, porque nós temos um problema muito maior. A ganância, a vaidade, o ego, o apego. Nós temos a materialidade, eles não. Mas por termos a materialidade, a gente se apega tanto a isso, que vai chegar um momento a gente ir para o lado de lá e a gente vai estar na situação deles. Por mais que você esteja no centro, trabalhando de umbanda, incorporando, entendeu? Por mais que você vá lá, incorpore preto velho, ajuda o caboclo, faz tudo bonitinho. Você vai estar ligado à sua casa. Você está ligado à materialidade. Quando você chegar do outro lado, você vai estar nas mesmas condições que esses espíritos. Aí você fala assim, nossa, trabalhei a vida inteira na umbanda e agora estou aqui nessa condição que eu não entendo. Mas qual a condição que você está? Ah, não, mas eu quero voltar para a Terra, eu não consigo me desligar, eu quero ter meu carro, eu lutei para ter meu carro, eu lutei para ter minha casa, eu lutei tanto para ter as coisas, então, mas existe caixão com gaveta? Então entenda, a sua luta não é permitida que você lute para seus bens materiais, mas ele nunca pode ser, para quem está num centro, numa religião espiritualista, os bens materiais não podem estar à frente do porquê estamos aqui e para onde vamos. E da mesma forma que tem o livre-arbítrio para nós encarnados, tem para os espíritos também, né? Tem. É o afins, né? Quem uns ali querem aprender, vai ser socorrido, vai ser ajudado. Tem muitos que não querem, vai embora, não pode pegar força. É tudo entendimento e o livre-arbítrio de cada um. Exatamente. Vai para o entendimento. Abri mais um capítulo, agora do livro dos espíritos, tá? Que vai fazer mais sentido para eles que estão chegando do que para... E vocês também, claro. Os espíritos... Aqui é o livro dos médiuns, o livro dos espíritos é feito da seguinte forma. Kardec faz pergunta aos espíritos
de vários locais da Europa. E por volta de 1850 ele faz várias perguntas em várias localidades, ele manda a pergunta e os espíritos respondem, e ele pega todas essas respostas que os espíritos deram, né? E aí ele junta e tira uma conclusão, tá? E por mais que pareça, naquela época as respostas eram as mesmas. Então ele faz a pergunta e as respostas sendo a mesma, ele cria o livro dos médiuns e dos espíritos, mais o espírito, tá? Então vamos lá, ó. A pergunta para você ver. Os espíritos conhecem a época em que terão que se reencarnar? Eles, aí a resposta, eles apresentem, como o cego sente o fogo que se aproxima. Então, por exemplo, a pergunta quer dizer, se o espírito sente a hora de retornar, esses espíritos desencarnados, eles sabem a hora que vão reencarnar? Não sabem, mas eles sentem o chegando o momento, tá? Como um cego sente o calor do fogo se aproximando. Sabem que devem retornar um corpo. Como sabeis que deveis morrer um dia? Mas ignoram quando isso acontecerá. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é a necessidade da vida corpórea? Seguramente assim é. Então é necessário, né, a necessidade da reencarnação. Todos os espíritos se preocupam com a reencarnação. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo compreendem. Isso depende da sua natureza, mas mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro de sua punição. Então, tem muitos espíritos que desencarnam que não acreditam que vão voltar para a Terra. Tá? Ficam lá, vagando para lá, para cá, não acreditam. Faz parte não acreditar. Tá? Eles passam ali desacreditando que há necessidade da reencarnação. E ficam na incerteza quanto ao futuro. Eles não sabem o que vai acontecer. Não sabem se vão ser punidos ou não, só sabem que ficam ali. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo solicitando por suas preces e pode também retardá-lo se recuperar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio a que pode se curar. Se o espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinitivamente esse estado? Não, indefinitivamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada, ou o último momento em que faz a sua escolha? Ou no último momento é que se faz essa escolha, né? O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. Novamente, sofrer. Você vê, ó, estou com outro livro, ele fala em provas e fala que o espírito reencarna, já escolhe as provas e o sofrimento. O espírito pede para se reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. E aí, para fechar, o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir à prova? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento e se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Aí, para fechar aqui, vamos só ler mais essa. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se eu o recusar, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Para fechar. Quando a gente fala dessa questão da reencarnação, do sofrimento, das provas, antes da gente já vir em Terra, tá? Se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos em reencarnação. Isso é fato. Tá? Isso não vou levar prova para ninguém. Então, se eu acredito em reencarnação, então eu escolhi essa prova. Eu escolhi este corpo. Eu escolhi esses obstáculos.
Tá? Não está tudo pré-definido, assim, não está tudo definido, mas está pré-definido. O que quer dizer pré-definido? Eu escolhi passar a minha vida com ela, por exemplo. Então, a vida me levou a algumas situações, eu tive outras convivências, outras pessoas me envolveram até uma certa idade. Aí, quando chega um certo momento, e foi rápido, né? Encontrei com ela, abracei ela, opa, um ano já estou namorando, já estamos noivados, já tá... Então, a coisa aconteceu naturalmente. E percebe que algumas coisas mudam radical na nossa vida? É porque deveriam acontecer realmente aquilo. Mas isso está pré-definido. Não está definido. Pode mudar? Pode. Muda como? Pelo meu livre-arbítrio. E se eu chegar agora e falar assim, Fernando, eu quero a separação, mas por quê? Não sei, estou cansado. Eu estou abandonando a minha prova. Né? Eu estou deixando de lado a minha prova. Aí eu posso pôr na minha cabeça, a minha prova é outra. Sim, pode ser outra. É como eu falei, a gente é um mistério. A reencarnação é um mistério. O mistério é uma coisa que não é revelada, que a gente não sabe. A gente só vive. Mas a certeza de que tudo vai depender de nossas escolhas. Então nós temos, no momento em que nós reencarnamos, nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos uma coisa que já deixamos pré-definidos. Qual é a família que eu vou reencarnar? Aí a gente fala assim, poxa, não tinha uma família melhor? Essa família foi a que eu escolhi. E geralmente é um grupo familiar que a gente já viveu. Tá? Talvez ela tenha sido minha filha, talvez ela tinha sido a minha mãe, talvez ela tinha sido minha prima, talvez ela tinha sido até minha esposa mesmo, ou meu marido. É legal, né? Meu marido, eu era a esposa dela, não se sabe. Mas é o grupo familiar, a gente chama espíritos familiares. Então a gente vai sempre ter esse reencontro. Tá? Tem pessoa que a gente vê a primeira vez e acha que já conhece uma vida toda. E aí aquela pessoa não sabe mais do teu pé. E tem outras pessoas que você nem conhece, você já não suporta. Ela fez parte da sua vida, alguma passagem, ela está ali também, ela vai ter novamente essa passagem na sua vida. E cabe a você entender que, olha, como ela falou, tem pessoas que você olha para a pessoa, não vai com a cara, né? Não vai com a cara de jeito nenhum. Talvez numa outra vida ela tenha feito alguma coisa errada com você, ou você tenha feito alguma coisa errada com ela. E não é um momento que, de repente, seria bom para reconciliar. Mas eu não sei o que ela fez comigo. Não importa o que ela fez ou o que você fez. Importa é isso aqui, ó. Você tem a chance de conviver melhor. Então, tira isso da cabeça, esse mau pensamento, essa má impressão, e tenta entender, aceitar. E se realmente não der certo, cada um vai seguir o seu caminho e o fluxo segue. Por quê? Porque você teve uma pré-definição de que você ia passar por aquilo para poder entender. O que é essa pré-definição? Olha, eu vou encontrar com aquela pessoa, mas é o momento de eu poder tirar a amargura, o sentimento. Eu sei que eu vou sentir ruim dela, mas é o momento de eu me livrar disso. Talvez ela até sinta a mesma coisa por você, mas ela também tem a escolha dela. Ela pode continuar falando assim, ainda bem que aquela mulher foi embora. Eu não fui com a cara dela também, mas ela que ficou com peso. E você, com o ensinamento que está tendo, né, você vai lembrar das palavras de Jesus e do Evangelho daquilo tudo do Livro dos Espíritos, vai falar assim, não, eu não quero esse peso para mim, não. Se eu não sentir alguma coisa de ruim para ela, já passou. Que Deus abençoe ela, que ela siga em frente e eu vou seguir a minha vida. Pronto, você já livrou. Você já tirou o peso. Então a reencarnação é justamente para nós que estamos aqui. Temos essa oportunidade, por isso que eu falo que nós temos oportunidade, nas orações que eu falo, nós temos oportunidade todos os dias. E nós não estamos agarrando isso. E os espíritos que estão desencarnados, como é que estão tendo essa oportunidade também? Porque estão aqui. Eles vão ter a oportunidade de reencarnar, mas eles decidem essa hora, eles vão sentir o momento. O querer falar, não, agora eu quero pagar pelos erros que eu fiz. Eu quero tirar esse sentimento ruim do meu coração, da minha alma. Aí eles são acolhidos, vão ser tratados nos hospitais, em colônias, vão ser orientados, porque nem assim também, eu quero, entra na fila, já desce. Tá? Não é bem assim não, viu, gente? O tempo de lá é diferente do tempo daqui. Quer um exemplo do tempo? O filme do Edivaldo Franco, né? Edivaldo Franco. Ele, se eu não me engano, o Edivaldo ele era médico e o obsessor dele
eu posso estar errado, estava numa mesa de cirurgia e o Edivaldo, em outra vida, não salvou a vida dele. Ele como é que fala quando a gente não dá ajuda? Negligência. Então, o Edivaldo teve negligência e não salvou a vida daquele cara. Aquele cara desencarnou e... Não, esse filme não. Esse aí, o que eu estou falando, o que é? Esse daí é... Serve esse, só me lembro do como. Luiz, não é? Nosso lar? Não. Nosso lar, que ele é médico. Edivaldo Franco, ele só ajudou os espíritos, ele não era médico. Não, mas ele cometeu um erro com aquele obsessor. Ele era o culpado. Só que, por exemplo, não foi na última vida, na última reencarnação. Tinha sido há mais de muitos anos atrás. Muitos anos. O cara estava na vida espiritual. Vamos supor, Edivaldo já tinha reencarnado umas 3 vezes e o cara ainda continuava no plano espiritual. Então, para você ver que o tempo deles é totalmente diferente do tempo daqui. O cara teve que esperar ele reencarnar 2 ou 3 vezes para conseguir chegar até ele. Olha a paciência do obsessor. O cara viveu lá 70 anos, depois mais 80 anos, depois mais 90 anos. Aí quando ele voltou de novo, o cara falou assim, agora ele veio do jeito que eu quero para poder chegar perto dele. O cara ficou mais de 200 anos no mundo espiritual, aguardando um momento. E para eles, não é assim, 200 anos na nossa vida. Mas num plano espiritual, para ele, às vezes é 5 anos. É como se estivesse vivendo 5 anos lá. Então é praticamente uma loucura. Ou vice-versa. Para eles, às vezes, é tão demorado. Um espírito que às vezes desencarna, parece que eles, até ele aceitar, parece que levou 100 anos lá. Ele tem uma impressão que levou centenas de anos para entender onde ele está. Quando vai ver, ele sobe, vai lá para Aruana, quando o cara fala assim, fica tranquilo, a sua família está em paz, olha aqui, no computador. Aí ele tem lá computador também, tá, gente? Olha lá no computador, tem Wi-Fi, tem tudo. Tem videoconferência, aí os caras falam, tá vendo? Olha a sua família aqui, ó. Tá todo mundo bem. Mas ainda minha família, eu tô 100 anos aqui. Eu falei assim, não, faz 5 anos que você desencarnou. Então, para você ver que a cabeça, que é o espiritual, ele tem um modo diferente de viver o mundo, né? Então, essa questão da reencarnação, a gente precisa aproveitar ao máximo todas as oportunidades que estamos tendo agora. Mas talvez não seja para melhorar essa vida, mas para poder aliviar um pouquinho, aliviar a dor do sofrimento de uma próxima vida. Ou quem sabe, a gente passar para o outro lado, melhor, e auxiliar aqueles que não têm o conhecimento ou a oportunidade que tiveram quando estavam em terra. Porque não é fácil simplesmente ouvir, sair daqui e falar assim, agora eu estou renovado. Não é bem assim. Um doente não entra no hospital e no mesmo dia ele sai curado. Então, às vezes, esses espíritos eles vão vir aqui várias vezes para poder ir minando, né? Minando aquela coisa que está fechado. E aí, aos pouquinhos, eles vão, talvez eles vão aceitando e vão melhorando também as suas condições espirituais. Por isso que a terapia espiritual é para nós e para eles, tá? Isso aí é fato, tá? Bom, Livro dos Espíritos, Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém tem alguma pergunta? Eu não tive, eu acho que você falou exatamente tudo que eu passei. E me deu uma explicação muito boa. Quantos anos você tem? 72. 72 anos. Eu dando uma explicação boa para a vida da senhora de 72 anos. Eu não quero tarde. Para a senhora ver. São situações que a gente vive. Sim. Cada dia que a gente amanhece, a gente é como se você tivesse, assim, o vô, né, fala sempre assim. Semana passada teve um amigo nosso, você conheceu o Alexandre lá do Pesqueiro, né? Ele faleceu, desencarnou dormindo. Francisco, que é meu professor de Espiritismo, que também já desencarnou dormindo. Imagina você, vamos falar assim, eu não sei se eu vou acordar amanhã depois disso. Imagina, você fala, será que eu acordo? Todo mundo tem certeza que vai acordar, mas essas duas pessoas que eu conheço também tinham certeza que ia acordar. E não acordaram. Talvez tivesse um problema respiratório, não sei, ninguém sabe o que aconteceu, mas dizem, pelo menos são 2 casos que eu conheço, que são pessoas que eram, o Francisco era muito próximo, né, irmão? Muito próximo de mim, dava palestra junto comigo de espiritismo, e o Alexandre, e o
O Ricardo, ele é dono do pesqueiro aqui atrás. Então, quer dizer, são pessoas que a gente conhece pessoalmente, tem um carinho e tudo. E aí, do nada, o pessoal chega a mensagem e fala assim, ó, o fulano desencarnou dormindo. Então, imagina quando você desperta de manhã e você acorda. O que você tem que fazer? Agradecer. Tem que agradecer muito. E Deus fala assim, olha, vou te dar mais uma chance. Toda vez que a gente amanhece, a gente tem que agradecer. Fala assim, mas aquela pessoa que acorda amargurada, ruim, xingando, né? Ingrata pelo dia, que nem viveu o dia ainda, já está sendo ingrata. Aí eu falo, não, vou falar. Falo assim, olha, às vezes você levanta de manhã, reclama do trabalho, reclama da casa, reclama das pessoas que acordou você. Eu não vou falar que eu sou santo não, porque eu reclamo quando eu acordo também, né? Hoje mesmo o pai dela gritou lá em cima, Fernanda! Dá a chave! Aí essa aqui, eu pensei que eu estava sonhando. Então, quer dizer, a gente às vezes acorda irritado, cachorro latindo, vizinho que... Fazer o quê? Mas é aquela irritação natural, entendeu? Mas vou falar assim, mas você acorda já irritado com um dia, que nem viveu o dia, você acorda irritado com a pessoa, com o trabalho que tem que trabalhar. E aquele cara aquela pessoa que às vezes acorda, olha para o lado e só vê o teto da ponte, acorda para tomar a pinga para poder se manter quente. Você ainda tem a chance de acordar e ter a oportunidade de tocar a sua vida. E aquele que acorda, que não queria acordar. Muitas vezes essas pessoas nem queriam acordar. Aí elas acordam e ainda tem mais um dia para tentar lutar aí atrás de comida, atrás de sustento, atrás de manter mais um dia vivo, né? Passando frio, fome. E aí? Será que a gente não é muito ingrato mesmo? Pensando, não é fazer uma comparação não, mas será que a gente realmente... E aquele que tem uma esperança, tem planos na vida, de casar, de ter filhos, a empresa, né? Tá tudo bem, de repente o cara não acorda. E deixa o filho, deixa a esposa, deixa a mãe, deixa o pai, deixa a filha, deixa todo mundo lá e não deixou preparado. Não sabia que ia desencarnar e desencarna. Aí a gente fala, será que a gente realmente é agradecido? Então é uma coisa, a terapia é para isso mesmo, para a gente pensar. Olha quantas coisas a gente tem para melhorar, a reencarnação é uma oportunidade, o Cristo Consolador, ele já fala que ele vai nos aliviar, e o sofrimento só basta a gente entender que não há necessidade desse sofrimento, a gente vai sofrer sim, mas a gente tem que olhar de cima e ver como uma forma evolutiva, tá? Nada na vida. Eu falo, hoje você está passando por uma dificuldade, a Fernanda a gente já passou por poucas e boas, e tem dia que ela fica até brava comigo por causa de dinheiro, né? Aí fica brava, fecha a cara. Mas é o presente, a gente fica bravo, fica preocupado, fica nervoso. Aí às vezes eu fico pensando assim, quando chegar daqui uns 10 anos eu vou olhar para trás e vou dar risada. Então para que eu vou me preocupar agora? Para que eu vou deixar isso interferir na minha espiritualidade, no meu ser emocional? O que eu tenho que fazer? Resolver o problema. Nervoso a gente não vai conseguir resolver nada. Xingando as pessoas também não vai resolver nada. A gente só precisa parar, concentrar e falar assim, qual é a saída? O que eu preciso fazer? O vô fala, tudo começa certo, termina certo. Começou errado, termina errado. E aí você para e pensa, por que eu estou nessa condição? Aí se você voltar um pouquinho lá atrás, você vai descobrir que você começou errado. Não foi as pessoas. Ah, mas foi as pessoas. Não, você permitiu que as pessoas interferissem na sua vida e aí isso deu errado. Sempre vem de nós. Sempre. A partir do momento em que eu pego meus problemas e jogo nas costas dos outros, eu também estou sendo errado. Porque Jesus carregou a sua cruz. Ele não pegou a cruz e jogou nas costas daquelas pessoas que colocaram ele ali. E quando veio alguém para ajudar ele a carregar a cruz, né, que ele ouve uma certa ajuda, é aí que a gente entra na aula de hoje. Jesus estava lá carregando a sua cruz, de repente ele cai, levanta, com chicotadas ainda, hein? Imagina você lá trabalhando, vivendo, apanhando, tomando suas chicotadas, carregando a sua cruz, chega uma hora que você cai de novo, aí você não consegue levantar, aí vem alguém, quem não sabe, eu esqueci o nome,
Foi alguém lá, ajudou ele a levantar a cruz e ajudou ele a carregar e ainda recebeu chicotadas no lugar até de Jesus. E aí entra nós no sofrimento, carregando nossa cruz, caindo, e aí vem o Cristo Consolador, ou vem os Espíritos Consoladores, aliviam. Eles vão nos aliviar, vão ajudar a carregar nossa cruz. E dessas pauladas que a gente leva na vida, muitos desses Espíritos também acabam levando por nós. Então esses são os Espíritos da verdade, os Espíritos de luz. E quem são? Interessa que estão lá para nos ajudar. Se a gente permitir, eles vão nos ajudar sim, tá? Se Cristo permitiu ajudar ele a carregar a cruz, por que nós não podemos permitir que os Espíritos também de luz possam nos ajudar também a aliviar isso? Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma sugestão? Então vamos começar com as orações. Agora eu vou encerrar ali o vídeo.